E vamos lá, vamos seguir. Versículo 2. 2 João, versículo 2. Amado, perdão, versículo 2: por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Irmãos, aqui fala Senhor Jesus. Aqui fala da verdade, né? Aqui a verdade é o que Deus precisa constituir a igreja. A igreja é formada pelos homens que o Senhor resgatou do mundo. Nós estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados, como diz Efésios. Vamos lá para Efésios, vai. Efésios capítulo 2. Vamos ler, né? Efésios 2. Ele vos deu vida, versículo 1, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O Senhor nos transferiu diretamente do mundo, diretamente desse ambiente em que nós andávamos, segundo as inclinações da nossa carne andávamos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e nós éramos por natureza filhos da ira, como todos os homens. Mas um dia Deus teve misericórdia de nós e Ele nos alcançou com a sua graça, e nós recebemos uma palavra do Evangelho, a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação. Irmãos, nós recebemos o Senhor, recebemos a vida eterna, e agora, irmão, nós somos trazidos para a igreja. Não sei se vocês estão me entendendo. Nós viemos direto do mundo, dessa situação tão lamentável, direto para a igreja, tá? Então, alguma coisa, né, Deus precisa ser feito. Por quê? Porque quando nós cremos em Jesus, o nosso espírito humano, ao receber o nosso Senhor Jesus, nós somos regenerados, nascemos de novo, nós nascemos filhos de Deus, e Deus, o Espírito de Deus, passou a habitar em nosso espírito. O nosso espírito então é outra pessoa, agora nasceu de novo, tem um novo nascimento. A vida de Deus hoje está em nosso espírito. Todavia, nós somos seres humanos que temos três partes. O espírito humano, pela salvação, foi salvo, foi regenerado. Deus entrou nele, a vida de Deus entrou nele. Mas nós temos outras duas partes. Nós temos a alma, nós temos o corpo. A nossa alma ainda acabou de ser transferido desse ambiente do mundo para a igreja.
Então a nossa alma ainda estava, né, cheia de vaidade, porque nós havíamos, né, o homem havia se desconectado do único Deus verdadeiro e caiu nas garras do inimigo, e o diabo é o pai da mentira. Nele não há verdade, porque ele nunca se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio. Então, por quê? Porque ele é mentiroso e é o pai da mentira. E nós estávamos vivendo nesse ambiente da mentira. Agora que nós somos trazidos para a casa de Deus, para a igreja, irmãos, Deus precisa rapidamente fazer um processo de quê? Ele precisa nos encher com a verdade. Nos encher com a verdade e tirar toda a mentira e toda a falsidade da nossa alma. A nossa alma precisa de transformação. A nossa alma precisa de santificação. Por isso, irmãos, em João 17:17, Jesus então ora ao Pai com relação a essas pessoas que o Pai entregou na sua mão, confiou a Ele, né? Por isso, né, ele diz no versículo 16, João 17: eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, o que nós temos que fazer com essas pessoas que o Senhor tirou do mundo? Agora eles não são mais do mundo, eles fazem parte do organismo vivo de Deus. O espírito deles foi salvo, né? Ele já tem a vida de Deus em seu espírito, só que a alma deles precisa ser santificada. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós precisamos ser santificados. Graças a Deus, Deus nos deu um caminho, a palavra da verdade, a palavra da vida, que chega até nós através do anúncio dos apóstolos, que nós recebemos a vida divina. E ao recebermos a vida divina, nós somos introduzidos na comunhão da vida. E essa comunhão da vida, que está fazendo, irmãos? Está nos constituindo com a verdade. Infelizmente, muitos cristãos entendem a verdade como doutrinas, como conhecimento bíblico. Quando a gente fala a verdade bíblica é uma doutrina bíblica. Não, a verdade é o próprio Deus, o próprio Cristo, como a realidade. Nessa verdade, irmãos, não contém nada que é falso, é tudo realidade, tudo original, tudo genuíno, é o que Deus é. Portanto, irmãos, nos faltava isso, e agora precisamos de um processo de Deus nos santificar, colocando verdade em nós. Por isso, né, é importante Efésios capítulo 5, vamos lá. Vocês não estão enjoados de eu falar essas coisas, né? Senhor Jesus. Efésios 5, versículo 25. Porque se eu não mostrar para vocês esse caminho todo, vocês não iriam entender o contexto, né? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então Cristo morreu, se entregou a sua própria vida pela igreja. Com que propósito? Para que a santificasse. Porque a nossa alma precisa de santificação. A nossa alma veio diretamente do mundo para a igreja. Então, agora que nós estamos nessa comunhão da vida, a comunhão da vida precisa fazer esse processo de nos santificar, de colocar a santidade de Deus, a natureza de Deus na nossa alma, certo? Então, como Deus está nos santificando? Versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O que é essa lavagem de água pela palavra? É a comunhão da vida.
é a comunhão da vida circulando entre nós, está nos lavando. A palavra é água, essa água da vida está nos lavando. Assim como, irmãos, a corrente sanguínea que corre nos meus vasos sanguíneos está lavando todas as células do meu corpo, né? Da mesma maneira, Deus está nos santificando através da circulação do sangue espiritual. Por isso, irmãos, no Antigo Testamento, Deus disse: a vida está no sangue. A vida do animal estava no sangue do animal. Irmão, mas essa vida só tem vida enquanto o sangue circula. O sangue parado é morte, o sangue circula é vida. Graças a Deus, irmãos, como é que você recebe a vida? Pela comunhão da vida, pela circulação da vida, e a palavra está te santificando. Como Ele está nos santificando? Está trazendo, irmãos, a realidade de Deus. Deus é o único Deus verdadeiro e Cristo é a verdade. Então, Deus está, através da palavra, fazendo a verdade sendo sedimentada em você, sedimentada em mim. E quando para ele poder sedimentar, né, em você um elemento da verdade, ele precisa tirar o elemento antigo, porque, né, o elemento antigo está ocupando espaço na minha alma, e esse que ocupa meu espaço é o homem velho, é aquele que faz parte dos filhos da ira. Então esse elemento precisa sair para que o elemento novo entre nele, no espaço dele. Vocês estão entendendo? Deus está fazendo isso. Deus está tirando aquele que ocupa, ou a parte do velho homem que ocupa o seu ser, na sua alma, está tirando e colocando o elemento que é a verdade, que é Cristo, está sendo sedimentado em você. Irmãos, assim, de célula em célula, Ele vai fazendo esse trabalho. Vocês já ouviram falar de um pedaço de madeira petrificada, de tanto ficar no leito de um rio sendo rico em componentes minerais? Vamos ver, cai um pedaço de madeira no leito desse rio, e ao deixar essa água cheia de elementos minerais passarem anos e anos, talvez dezenas de anos, até centenas de anos, passando por esse pedaço de madeira, o que está acontecendo? Essa corrente de água cheia de elementos minerais estão tirando os elementos de madeira, estão repondo os espaços vazios com elementos minerais. Depois de algum tempo, todos os elementos de madeira são substituídos pelos elementos minerais. E você vê o aspecto daquele pedaço de madeira, parece ser madeira, mas a hora que você vai pegar tem o peso de uma pedra, porque foi totalmente transformado esse pedaço de madeira. Irmãos, é isso que o Senhor está fazendo em nós. Por isso, irmão, a água tem que estar circulando, tem que ser água corrente, né? Quando a água passa, irmãos, tira elemento velho. No lugar que Ele tirou o elemento velho, o elemento da verdade de Deus, a realidade de Deus, é incrustada naquele lugar. Irmãos, de palavra em palavra, comunhão em comunhão da vida, nós estamos sendo constituídos com a verdade. Nós não precisamos fingir o que não somos. Não precisa fingir ser um cristão bom. Basta deixar essa verdade constituir em você. Você vai ter a realidade de um cristão, né? Não precisa tentar amar porque você foi ensinado tem que amar os irmãos. Não, essa verdade constituída em você, vai fazer com que você ame os irmãos. Então, irmãos, questão é de verdade. Por isso, irmãos, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra.
Portanto, irmãos, nós, graças a Deus, nós estamos sendo transformados de glória em glória, né? Todos aqueles elementos velhos de pecado, do velho homem, estão pouco a pouco saindo de nós, ainda que você não perceba. Você só sabe que você está fazendo imersão, está inculcando a palavra, você está compartilhando essa palavra com os irmãos, saindo junto com os irmãos para pregar o evangelho do reino, para fazer o vem e ver, né? Mas você não está percebendo que essa verdade, a verdade está sendo constituída em você. É desse jeito que você vai resultar no que João falou, né? Vamos lá, vamos voltar lá. E assim que você, né, que ele fala, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre.